Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Contraponto. Você pode participar do programa através da nossa página no Facebook, também através do nosso e-mail contato@contraponto.tv.br e fazer sugestões de pauta, fazer denúncias, reclamações de problemas na sua cidade, que a gente vai entrar em contato aí com o governo, com a prefeitura e tentar solucionar o problema da comunidade. Você pode sugerir pautas e também convidados para virem aqui debater os principais temas da nossa região e do nosso país. Hoje, seguindo a proposta do nosso programa, vamos falar muito sobre o seu direito, o que acontece no seu dia a dia, direitos do consumidor. Para isso, convidamos o professor universitário, chefe do SIDOC de Santos, o doutor Rafael Quaresma. Quaresma, obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer participar do seu programa, estreando aqui com a bancada, não é isso? Um novo cenário, a partir de hoje, com ilustre convidado. Tá bom. Vamos começar falando aí de uma novidade que você estava me contando um pouco antes do programa. Vocês vão ter uma nova estrutura em Santos, o Sejusc. Como é que funciona isso? Como é que surgiu essa ideia? Bom, a ideia, Dave, surgiu no ano passado, quando nós tentamos, já como uma das metas, nos aproximarmos do Poder Judiciário. Então, desde o início, a intenção era aproveitar o trabalho que é desenvolvido administrativamente pelo PROCON, inclusive com a real possibilidade de diminuição no processo, no número de processos que acabam chegando ao judiciário quando inexitosa a esfera administrativa. Então, na ocasião, acho que era abril ou maio de 2013, nós fizemos uma consulta ao Tribunal de Justiça para que nós pudéssemos encaminhar diretamente as reclamações não resolvidas administrativamente, algo próximo de 20%, até que o nosso índice de solução de satisfação é alto, quer dizer, quase 80%. E então o Tribunal de Justiça, na ocasião, disse que não era possível esse encaminhamento direto, porque Santos, você sabe, tem 3 varas do Juizado Especial, então é necessário o sorteio, a distribuição, coisa inclusive que São Vicente agora conseguiu. O PROCON lá de São Vicente está fazendo esse encaminhamento direto ao judiciário local. E aí, sabendo da possibilidade que o Sejusc nos proporcionaria, quer dizer, através do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, nós teríamos como fazer essa dinâmica com o processo administrativo. Fomos falar então com o Dr. Joel, que é juiz de direito da 6ª Vara Cível, responsável pelo Sejusc na cidade de Santos, e ele desde o início se mostrou bastante solícito à ideia, tinha um impasse em relação ao local, até porque a área escolhida, e depois de algum tempo, é um imóvel da Prefeitura de Santos, que funcionava ali como anexo do Teatro Coliseu, ocupado pela Secretaria de Cultura, mas que numa parte dele seria construído, como de fato já foi, o Centro Público de Emprego e o Banco do Povo. Essa estrutura já existe, já foi finalizada a obra, e nós então sugerimos, e vimos aí a possibilidade de utilizar o mezanino. Houve essa aprovação, o prefeito Paulo Alexandre também entendeu a necessidade de alteração do local do setor de conciliação, então o contrato administrativo lá com a licitação foi assinado em setembro, a obra tem prazo de 6 meses, deve ficar pronta em março de 2015. Aí o setor de conciliação do SIDOC PROCON de Santos será transferido para onde funcionará e será instalado o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça de São Paulo. Excelente. Vai ser o único centro aqui da região ou já tem mais? Não temos, na verdade, Santos é uma das poucas cidades que ainda não contam com o Sejusc. São Vicente tem há bastante tempo, já salvo engano de forma pioneira, Praia Grande inaugurou recentemente, Praia Grande está em vias de inaugurar, e Santos, que tem um movimento judiciário expressivo, nós sabemos disso enquanto advogados também, ainda não conta com esse setor de mediação. Então agora o Sejusc, e aí algum representante do Poder Judiciário com muito mais propriedade pode dizer sobre isso, mas o Sejusc tem uma área de atuação, um guarda-chuva muito maior
do que o nosso, do SIDOC Procon, tanto que a questão envolvendo o consumidor é uma das possibilidades de atuação e intermediação do Sejusc. Mas é na nossa área do consumidor que nós queremos contar com o auxílio do Poder Judiciário, principalmente, Dave, para que os nossos termos de acordo lá tenham força de título executivo. A gente sabe também que no Plandec, lá de 2013, a iniciativa, a intenção era fazer com que a gente tivesse esse título, esse acordo extrajudicial com força de título executivo. Não conseguimos, não foi para frente essa ideia da presidente Dilma, então agora, com um acordo, um convênio com o Sejusc, que a gente consegue isso. Excelente. Bom, estamos chegando a 2 anos da sua nomeação, né, dessa gestão do prefeito Paulo Barbosa, aí à frente da Prefeitura de Santos. Queria que você contasse um pouco para a gente qual é o balanço que você tem e quais foram as principais autuações do SIDOC, aí do Procon de Santos, nesses quase 2 anos. Olha, eu penso que o balanço é positivo. Agora, é um trabalho ininterrupto, tem muita coisa que pode ser feita e que está sendo feita, não é? Nesses 2 anos, nós intensificamos a fiscalização, aproveitando o seu gancho, porque, claro, nós não temos só a fiscalização, né? Nós temos a orientação, a conscientização, trabalhos educativos, mas, em relação à fiscalização, houve sim um ganho em potencial da fiscalização. Em 2013, nós tivemos mais de 120, se eu não me engano, foram 130 autos contra 20 de 2012, e nesse ano a ideia é chegar a 200. Até porque o prefeito também instituiu um plano de resultados, né, de metas, participação direta nos resultados, o PDR, e a Secretaria de Defesa da Cidadania, a qual o Procon Santos está vinculado, é uma das secretarias que integram esse plano de metas. Então, nas metas, nós temos cumprimento, né, e o atingimento de alguns números em relação à fiscalização, o número de acordos em conciliação, o número de atendimentos que é prestado no poupa-tempo. Então, são vários serviços que vêm sendo desenvolvidos e colocados à disposição da população para aproximar o órgão da população. Então, não só a fiscalização, mas o Disque Consumidor, né, implantado em abril, do ano passado. Pode falar um número para quem está claro, assistindo? O Disque Consumidor é o 0800 779 0151. Então, é uma ligação gratuita de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, no horário administrativo de atendimento do Procon Santos. Além disso, temos o e-mail, né, procon@santos.sp.gov.br, além do atendimento presencial, que já é prestado para esclarecimento de dúvidas, orientação, abertura de reclamação lá no poupa-tempo. Então, essas são as realizações ou aquilo que vem sendo feito ao longo desse período. Agora, queremos avançar, né? E acho que podemos avançar em outros aspectos. Numa das ideias, inclusive, é de se criar um aplicativo para smartphones, Androids, como tem o Procon Carioca. Nós estamos trabalhando, isso não é uma ideia, isso é algo que já vem acontecendo, inclusive com a participação, com o auxílio da Secretaria de Comunicação e Resultados. Então, a Secor nos auxilia muito nessa ideia, não é? No desenvolvimento desse projeto, dessa plataforma, para aproximarmos o órgão da população. Eu acho que o grande desafio, já que é um órgão de defesa do consumidor, é colocá-lo mais próximo do consumidor. Quanto mais perto do consumidor o Procon estiver, melhor para o consumidor, melhor para o comerciante, fornecedor que cumpre o código e melhor para toda a sociedade, em especial para o mercado de consumo. E a gente tem ouvido elogios aí de quem faz denúncia ao Procon, dizendo que a velocidade da fiscalização tem aumentado bastante. Vou perguntar sobre isso, o Rafael vai responder no próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. Só uma universidade aberta ao mundo e reconhecida como uma das melhores universidades particulares do Brasil pelo MEC para levar você aonde você quiser. UNAERP. Inscreva-se. Voltando então com o programa Contraponto, o segundo bloco, contando com a participação hoje do chefe do Procon de Santos, Dr. Rafael Quaresma.
E eu estava perguntando para ele no bloco anterior sobre a rapidez que as pessoas têm notado na fiscalização. Nesses 2 anos, o Rafael como chefe do PROCON e o Marcelo Del Bosco, aí, que saiu recentemente chefiando a Secretaria de Cidadania, a qual o PROCON é vinculado, eles conseguiram agilizar as fiscalizações e as reclamações do munícipe. Eu estava pedindo para o Rafael responder, falar um pouco sobre isso. De fato, chegando a reclamação, a denúncia que pode vir tanto pelo Disque Consumidor, que nós mencionamos, por e-mail, não é? Nós tentamos fazer com que a resposta seja a mais imediata possível. Para prestigiar quem faz a denúncia, então, para a pessoa saber que aquele canal de atendimento está surtindo efeito, e também para que prontamente a gente possa corrigir uma eventual prática que seja contrária àquilo que determina o Código de Defesa do Consumidor. Então, temos sim tentado emprestar a maior eficiência possível ao serviço público, como determina a nossa Constituição Federal. Muito bem, parabéns pelas melhorias aí que foram implementadas pela Secretaria de Cidadania, por você e pelo Marcelo Del Bosco aí nesses quase 2 anos de gestão. O parabéns lá para toda a equipe. E para toda a equipe, para o Gilberto da fiscalização, para todos os fiscais. Eles fazem um trabalho tem se empenhado bastante, isso é reconhecido por todos. E veja, só aproveitar, não que isso seja mérito, mas é interessante a gente destacar, uma fiscalização que não tem qualquer tipo de reclamação quanto ao procedimento, quanto à postura adotada, né? Então, são fiscalizações duras, rígidas, mas que agem absolutamente dentro da legalidade. Muito bem. Estamos chegando no final de ano, temos compras aí de Natal, os shoppings já tem Papai Noel chegando, né? Decoração de Natal. Quais são, vamos ter a Black Friday também, né? Quais são as providências do PROCON, com base na experiência do ano anterior, do que aconteceu, sobre a Black Friday? Olha, Dave, a Black Friday, ela tem atingido um número grande de consumidores, né? Quer dizer, é uma data que é comemorada no nosso comércio por 5 anos. Começou em 2010, ainda de forma menos atrativa, mas vem se intensificando ao longo dos anos. Aí, no ano passado, nós tivemos algumas reclamações por conta que popularmente até chamaram de Black Fraud, ou a possibilidade de você comprar pela metade do dobro. Então, eles aumentavam o valor para depois conceder, né? Então era um desconto de 80%, mas na verdade você ia ver, o produto não custava, sei lá, 2.000 e custava 1.000, então o desconto era de 10%, enfim, alguma coisa que não era, ou que não refletia a realidade que a oferta, a mensagem promocional passava. Esse ano, então, nós colocamos essa mesma equipe de fiscalização para mapear os estabelecimentos que têm também loja física em Santos, para nós, de forma prévia e com uma antecedência de quase 2 meses, né, 1 mês e pouquinho, sabermos qual é a média de preço daqueles produtos que no dia 28 de novembro estarão na lista da Black Friday. Com isso, nós podemos verificar se no dia a oferta realmente reflete aquilo que o estabelecimento já vinha fazendo antes da data promocional. Agora, nós elencamos ali, eu tinha até passado uma outra informação, de 50 itens, são 80 itens. Claro que nós temos muito mais itens participando da Black Friday. Então, cada consumidor, dentro da sua necessidade, daquilo que busca adquirir, pode fazer esse mesmo procedimento, que, aliás, pode fazer de casa, inclusive, uma consulta nos sites das lojas que participarão da Black Friday, para que ele já saiba previamente qual é o preço, ou qual é a média de preço, uma ideia de valor do produto que ele pretende adquirir, para que, então, no dia, se este valor não estiver condizente com a promoção ofertada, ele, então, registre conosco a reclamação, faça valer os seus direitos. Isso, essa fraude, ele aumentar o dobro para depois fingir que deu desconto, é crime contra as relações de consumo? Tem ilícito penal? Além é ilícito administrativo, penal, sem prejuízo do consumidor poder exigir o cumprimento forçado da obrigação. Então, a gente atua em 3 vertentes aí. Não é? Ele pode também registrar um boletim de ocorrência provando que não teve a oferta. Muitas dessas coisas, Dave, nós temos também trocado ali grande experiência, né, e bastante informações com o Ministério Público. Então, nós recebemos semanalmente ofícios do Ministério Público, inclusive para instruir inquéritos civis, ações civis, aquela da Vivo mesmo, que nós mencionamos
ela conta com cópia dos autos de infração administrativo lavrados por nós, não é? E, da mesma maneira, aquilo que diz respeito a outras áreas envolvendo o direito do consumidor, mas que o PROCON, o SIDOC não tem essa autonomia, então nós encaminhamos ao Ministério Público para a adoção das providências que entender cabíveis. Perfeitamente. E com relação às compras de finais de ano, do final do ano, né? Quais são as recomendações do PROCON com base no que aconteceu já o ano passado para que as pessoas não sejam lesadas? Bom, uma transparência, uma clareza na informação, não é? Então, o comerciante precisa prestar a informação clara, ostensiva, completa ao seu consumidor. E aqui falando já da questão da troca, por exemplo. Não é? Nós sabemos que é uma prática, de certa maneira, comum no nosso mercado de consumo, mas que o código não impõe, ou não obriga o comerciante a efetuar a troca pela troca, como nós dizemos. Não é? Quer dizer, a troca imotivada. Claro que não gostou, o código não obriga o fornecedor a trocar a peça. Isso. Então, nesses casos, é importante que o consumidor, antes de adquirir o produto, se certifique qual é a política. Primeiro, se a empresa ou a loja, não é, tem política de troca. Se ela tem, qual é essa política de troca? Como ele exerce a política de troca? Qual é o prazo? Porque isso evita muitos problemas para o presenteado, para quem está presenteando, enfim, muito comum nessa época de final de ano. Tem loja que especifica o dia que pode trocar, não pode sábado, não pode determinado dia. Dependendo da peça de vestuário, se é de uma coleção, se é de outra, se é ponta de estoque, então é importante. Agora, vamos aproveitar aqui o programa para deixar registrado que essa missão, essa tarefa é uma tarefa do comerciante, não é? Então, o comerciante que não é obrigado a efetuar a troca, ele tem por obrigação informar o consumidor que não faz a troca. E isso ele pode informar verbalmente, por escrito. Então, não custa também um cartaz, algo ali que ilustre essa informação, dizendo já para o consumidor que aquela loja não efetua a troca, por exemplo. Não é? A questão do preço, não é? Nós temos um preço único no mercado de consumo, então o comerciante também pode eleger as formas de pagamento com as quais ele trabalha, lembrando que só o dinheiro é obrigatório, o papel moeda, todas as demais são opcionais, optativas. Agora, ele precisa também dar publicidade a estes meios de pagamento que ele disponibiliza e trabalhar sempre com o mesmo preço. Então, não pode cobrar a mais para quem paga no cartão de débito ou de crédito, conceder desconto para quem paga em dinheiro, porque essa prática é uma prática abusiva. Ainda ontem mesmo nós autuamos um estabelecimento que fazia distinção para o preço e que não vendia, era um empório, não vendia cigarro em cartão. Quer dizer, não podia comprar maço de cigarro em cartão de débito ou cartão de crédito, sendo que o estabelecimento aceita para os demais produtos cartão de crédito, cartão de débito. Então tem que aceitar para tudo. É nesse mesmo sentido que vale como dica aí para as compras de final de ano quanto aos presentes. E tem estabelecimento também que se recusa a fornecer, a vender determinados produtos em balcão, em mesa, mas ele vende para viagem. Isso pode acontecer? Ele pode fazer isso ou não? Olha, se ele disponibiliza o produto, ele pode e deve vender na sua área de abrangência. Né? Quer dizer, eu tenho um estabelecimento e vendo determinado produto, se eu comercializo esse produto e esse produto consta no meu cardápio, consta no meu estabelecimento, eu posso sim vender e devo vender no local em que eu forneço a refeição. Agora, se não pode estabelecer somente para viagem, não tem que vender para consumo ali no local. Tem que vender para o consumo. Se ele comercializa o produto, ele deve vender para consumo no local. Né? Se aquele produto é ofertado, deve vender. E tem o problema da reclamação das garantias, né? Muita gente não vem cumprindo a garantia legal. Ele diz que a garantia é de 2 anos, você tem uma conta aí para fazer, né? Da garantia de lei e da garantia que o fornecedor do serviço divulga. Como é que essa conta aí, para a gente finalizar esse bloco, Bom, feita pelo consumidor? Rapidamente, não é? O código fala na garantia legal de 30 dias e 90 dias, quer dizer, 30 dias para os bens não duráveis, 90 dias para os bens duráveis. Agora, além da garantia que a própria lei determina, o código determina, e aqui a gente fala de garantia, seria até prazo para a arguição do vício, não é? Se soma a este prazo a garantia do fabricante. Então, se o fabricante, que também não é obrigado a prestar garantia, se a gente imaginar os veículos, por exemplo, eu tenho garantia de 1, 2, 3, até 5 anos, não é? Essas garantias, ou esse prazo de garantia, é a garantia do fabricante contratual. E na concepção do PROCON, essa garantia contratual, ela posterga o início da contagem da garantia
legal, de tal modo que o consumidor estaria, portanto, abrangido e protegido naqueles 30 ou 90 dias, no caso de carro, 90 dias, para reclamar do vício oculto ou do problema detectado no bem por ele adquirido. Ok. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Só uma universidade aberta ao mundo e reconhecida como uma das melhores universidades particulares do Brasil pelo MEC para levar você aonde você quiser. UNAERP. Inscreva-se. Voltando então com o último bloco do programa de hoje, falamos de compras de final de ano e teve um caso recente que deu bastante repercussão essa semana, que foram as reclamações da agência do Bradesco na cidade de Santos, que estava se recusando a atender a população nos seus caixas eletrônicos. O PROCON foi até lá e o que o PROCON constatou lá na agência do Bradesco? Aliás, esse é um bom exemplo do que você havia dito quanto ao dinamismo da fiscalização, não é? A reclamação chegou no mesmo dia a equipe saiu a campo para constatar e para verificar. Eu até acompanhei esse trabalho dos fiscais, era Miriam e o Gilberto, né, a equipe de fiscalização, e nós somos em 3 agências bancárias, 3 agências do Bradesco, a da Praça Mauá, da Praça da República e a da Avenida Pedro Lessa, ali perto do Canal 6. A da Praça Mauá não se constatou nenhuma irregularidade, o que há, não só no Bradesco, mas nas agências de um modo geral, são funcionários, enfim, pessoas do banco naquela parte de autoatendimento ou de pré-atendimento, orientando o consumidor, né, o correntista ou não, que pretende fazer uso dos serviços do banco. Então, a gente precisa aqui definir, né, deixar claro o que é orientação e o que é imposição, porque na dinâmica dos fatos essa linha é muito tênue, é muito próxima, não é? Então, até que ponto eu estou orientando o consumidor, querendo direcioná-lo para pagar a conta num outro correspondente bancário, por exemplo, e até que ponto eu estou impondo àquele consumidor a determinação, a obrigação de ir a esse estabelecimento correspondente, efetuar o pagamento, porque ele não pode usar as dependências da agência. A agência da Praça da República, nós descobrimos, eu não tinha conhecimento de uma agência dessa em Santos, e os atendentes que lá nos receberam disseram que é um projeto piloto do Banco Bradesco, né, uma chamada agência de negócios, ela não tem caixa. Então, claro, a partir do momento que ela não tem caixa, frente de caixa, não há como se exigir o pagamento no caixa, porque simplesmente não há essa função na agência respectiva. Agora, na agência da Pedro Lessa, a situação foi um pouco mais, digamos, diferenciada, não é? Porque havia, a princípio, uma imposição e depois, de muita insistência e bastante argumentação, aí sim nos foi franqueado o acesso para pagamento de contas. Então, o que nós fizemos? Nós aproveitamos para dar ciência ao Banco Central, aliás, como estamos fazendo no segmento do mercado de consumo que conta com agências reguladoras. Não que o Banco Central seja, mas em relação aos bancos, ele acaba quase que prestando esse papel, agindo com essa função. Então, partilhamos a informação com o Banco Central e agora também solicitamos explicações do próprio Bradesco, para saber qual é a política da empresa em relação a o que nós entendemos por orientação e o que eles fazem em relação aos correntistas. Agora, os consumidores que tiverem experimentado esse tipo de problema, deixando bem claro que a escolha é do consumidor, os consumidores que tiveram esse tipo de problema, nos informem, não é? Quer dizer, mande e-mail para a gente, ligue no Disque Consumidor, se quiser comparecer pessoalmente ao balcão de atendimento do Poupa Tempo, para que a gente consiga formar uma massa crítica e aí sim até dar embasamento a um eventual auto de infração para corrigir essa prática também tida por abusiva. Eu participei esses dias na Rádio Rock, na 102.1, lá no Rebu, e a gente falou desse caso do Bradesco. E teve um ouvinte que ligou para a rádio e disse que o atendente do Bradesco perguntava para ele o valor da conta. Se for inferior a determinado valor, então não pode pagar no caixa, só paga aqui em outro local, vai pagar em outro banco. Essa restrição de valor de conta de consumo que ele quer pagar, o banco pode fazer isso ou não? Não, a resolução do Banco Central, que é uma resolução de 2009, eu até pesquisei, porque eu falei, bom, pode ser que esteja desatualizada a resolução, mas nesse aspecto, se eu não me engano, era o artigo 3º até da resolução que falava,
nesse aspecto, é bem claro lá e expresso que a opção, a escolha é do consumidor. Quer dizer, o que pode o banco fazer é celebrar... O banco pode orientar o consumidor, claro, mas ele não pode restringir o fornecimento do serviço. Ele pode, como vem acontecendo, por exemplo, restringir ou limitar a celebração de convênios com prestadores de serviço, né? Então, alguns prestadores de serviço, sobretudo concessionárias de serviço público, elas não mais permitem o pagamento nos bancos tradicionais em relação ao caixa. Eu consigo pagar pelo Bankline, mas eu não consigo pagar ainda que em dinheiro no caixa. Mas por que eu não consigo pagar? Porque não há convênio das concessionárias com o banco para esse tipo de pagamento. E a resolução permite que o banco habilite a forma que ele quer ou não receber e, portanto, se conveniar com aquelas concessionárias. Isso não é dito para o pagamento em espécie dentro do caixa para boletos de um modo geral. Quer dizer, os boletos, os títulos bancários de um modo geral, eles podem ser pagos pelo correntista ou pelo consumidor no interior da agência bancária. Perfeito. E você estava comentando comigo que vai haver o lançamento de uma cartilha, né, para o consumidor. Como é que vai ser essa cartilha? Olha, é uma cartilha ilustrativa, tem 32 páginas, não é? O SIDOC, há muito tempo atrás, acho que 10, 8 anos atrás, já tinha feito cartilhas orientativas, de informação, e fazia no segmento de volume, não é? Quer dizer, então, tinham várias cartilhas com vários assuntos. O que nós fizemos? Nós compilamos essas cartilhas, juntamos os temas e fizemos um volume único, vamos assim dizer, atualizando aquilo que gera mais dúvida no mercado de consumo. Então, a questão de seguro, de garantia, de compra pela internet, de protesto por dívida não paga, consórcio, viagem, seguro viagem. Então, os temas que são comuns no dia a dia para que o consumidor e também o comerciante, fornecedor, tenha acesso a esse material. O secretário Carlos Mota, desde o início, agora, né, à frente da pasta, já fez esse experimento com outras coordenadorias, né? A coordenadoria do idoso recentemente lançou também a sua cartilha, e era uma demanda reprimida, inclusive de funcionários também do SIDOC, PROCON, que pediam o retorno desse material. Então, atualizamos o material e agora, em dezembro, acreditamos, ele será lançado e você já será o nosso convidado, não é? Para participar do lançamento da cartilha. Inclusive, eu me lembro que o PROCON fez uma listagem dos principais sites que não respeitam o direito do consumidor. Isso. Foram mais de 200 sites, é isso? Acho que já está em mais de 250. Isso está no site da Fundação PROCON para todo o estado de São Paulo. Para todo o estado. Ali são sites, não que só aqueles sejam ruins, né, ou não recomendáveis, é que aqueles são seguramente os piores. Que ninguém deve comprar. Ninguém deve comprar, exatamente. Tem sim, como o site da Fundação PROCON disponibiliza o ranking online de reclamações do município de Santos, dos demais municípios que operam na plataforma Sindec. Então, qualquer munícipe pode, ou qualquer consumidor pode verificar quais são as empresas mais reclamadas no seu município, para, de certa maneira, então, prestigiar aquelas que cumprem o direito do consumidor. E evitar dor de cabeça, né? Claro, não consultar... principalmente nessa época de final de ano, o que ninguém quer é dor de cabeça. Muito bem. Rafael, agradeço demais a sua presença. Queria que você repetisse, então, os contatos do PROCON, quem quiser fazer reclamação, quem quiser fazer denúncia. Bom, os contatos, nós temos o e-mail, não é? procon@santos.sp.gov.br. O telefone diz que consumidor é o 0800 779 0151. E também o balcão de atendimento lá no Poupa Tempo, de segunda a sexta, das 8 às 17, sábado, das 8 às 13. Perfeito. Bom, a gente está terminando, então, mais um programa Contraponto. Queria agradecer novamente sua presença. Eu que quero agradecer, é um prazer participar e desejar sucesso no programa, mais sucesso ainda, e parabéns por essa veia agora também de apresentador, não é? Do nosso querido Dave Prada. Obrigado. Bom, esse foi mais um programa Contraponto, dessa vez trazendo muitas informações para você, consumidor, nessa época de final de ano, falando um pouco sobre serviços públicos, que é uma das principais propostas do programa, trazendo informações de qualidade aqui com o chefe do PROCON.
E falando também novamente do cumprimento de metas, que a gente tem falado quase todo o programa, que a Prefeitura de Santos, o prefeito Paulo Barbosa estabeleceu para os secretários, e a maioria das secretarias, infelizmente, não vem cumprindo, mas a Secretaria de Cidadania vem se esforçando e cumprindo as suas metas para dar exemplo para as demais secretarias. Espero que a de Obras e a Ouvidoria comece a cumprir esse plano de metas e que o prefeito faça a sua reforma administrativa, tirando o secretário que não está cumprindo para o bem da população. Rafael, obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa.